Olá, boa noite. É um prazer bem grande estar aqui novamente na busca de juntos refletirmos na palavra de Deus. Nós vamos orar e em seguida estaremos refletindo na palavra de Deus. Senhor, nós pedimos que nos ensine, que nos ajude a entender a Tua palavra, que nos dê um coração aberto, pronto para Te ouvir. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Agora sim, eu quero dizer para você que no vídeo passado nós falamos sobre Deus num cenário de milagre. Utilizamos o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10, e destacamos o versículo 10, que Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E com esse destaque, nós falamos, realçamos aqui para todos, que sempre foi da natureza de Deus buscar o perdido, não é? Tentando resgatar aquele que se perdeu um dia por causa da atitude da desobediência do homem. Todos nós, toda a humanidade foi desligada da presença de Deus. A palavra de Deus nos deixa claro que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, que não há um justo sequer. E então nós começamos a ver de forma bem clara essa declaração bíblica de que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí, dentro desse texto bíblico, outros versículos anteriores, como por exemplo, do versículo 1 até o versículo 9, não é? Finalizando no 10º, fala para nós também a respeito da história desse encontro maravilhoso que foi de um publicano chamado Zaqueu com Jesus, o Filho de Deus. Esse publicano morava na cidade de Jericó, e essa cidade de Jericó era uma cidade que ficava no entroncamento, como nós dizemos, internacional, né? Jesus estava a caminho de Jerusalém e esse entroncamento ficava a nordeste de Jerusalém. Mas ali tinha uma alfândega e todas as pessoas que passavam por ali, para a cidade de Jericó, elas vinham de sul, de leste, de oeste, de norte, né? E Jesus então estava passando por ali. Essa é uma pequena retrospectiva do que nós estudamos no outro vídeo que está anterior a esse. Nós não vamos falar de tudo aquilo que falamos. Nós estamos apenas mostrando esse cenário, né, em que possibilitou, facilitou o encontro de Zaqueu com Deus. Porque dentro da ideia, não é, de que Deus busca o perdido, nós vemos que Jesus estava ali para passar numa alfândega e que o caminho de Jesus estava a nordeste daquela cidade, mas Jesus fez um desvio ali. E nós destacamos também que, assim como Zaqueu mudou, né, o seu caminho, as circunstâncias e venceu dificuldades que ele tinha para ter um encontro com Jesus, nós também percebemos durante a nossa reflexão que Jesus também mudou, não é, a sua trajetória ali momentaneamente, porque Jesus também tinha, não é, o desejo de encontrar Zaqueu, mas Zaqueu não sabia disso. Então, nós hoje estaremos refletindo no versículo que vai estar nos falando, deixa-me ver aqui, é o versículo 6, deixa-me ver, 6, que diz: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Você sabe de onde ele desceu? Pois é, Zaqueu, no desejo de ver Jesus, ele subiu num sicômoro,
Você pode ler a passagem bíblica de Lucas 19, de 1 a 10, que você vai ver. Sicômoro é uma árvore baixa, no entanto, de troncos, né, largos. Ele fez aquilo ali uma arquibancada, então Jesus chegou e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Nós sabemos perfeitamente que Zaqueu era um publicano e que a Bíblia relata também que ele era um pecador. As pessoas da época, os líderes, não é? A elite religiosa, e as pessoas que eram também publicanas como Zaqueu, ou seja, as pessoas que estavam ao lado de Zaqueu, viam Zaqueu como um homem de caráter, né, corrupto, que levava vantagem em cima da desvantagem, das dificuldades do outro. Então ele não era um homem desejado, não era um homem querido, e nós então percebemos que é este homem que Jesus diz para ele: hoje me convém pousar em sua casa. E nós vamos perceber que quando Jesus diz isso, diz também a palavra de Deus que Zaqueu desceu com alegria e desceu depressa. E então nós poderíamos também refletir o seguinte: era um homem pecador, era um homem de caráter corrupto, era um homem desprezível na sociedade, e as pessoas começaram a falar e a reclamar. E esse homem, por ele ter todo esse conceito na sociedade, era esperado que ele dissesse ao Senhor Jesus: olha, eu queria muito te ver, eu venci muitas dificuldades para estar aqui, isso é verdade. Eu poderia ter passado por inúmeras situações que poderia de repente nem voltar para minha casa. Eu queria muito te ver, eu queria ver o seu jeito de falar, eu queria te ouvir, a sua fama corre por todos os lados, mas na minha casa eu não sou digno de receber você. Não é isso que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque quando nós descemos de onde estamos, saímos de onde estamos, nos movimentamos na direção de Jesus, é porque há em nós um trabalho muito especial do Espírito Santo de Deus, convencendo o nosso coração de que nós somos pecadores e de que nós precisamos de Jesus, porque Jesus é o caminho que nos conduz à vida eterna. Se o Espírito Santo não nos disser isso, nós fazemos o que Zaqueu poderia ter feito. Mas o Espírito Santo já vinha preparando Zaqueu para esse grande encontro. E ele colocou no coração de Zaqueu uma alegria muito grande. A alegria era tanta que Zaqueu levou Jesus para a casa dele. Era desprezível e a sociedade da época, as pessoas da elite religiosa e o povo comum, era previsível a atitude deles para com Zaqueu. A palavra de Deus diz que eles murmuravam, eles reclamavam e eles diziam que Jesus estava para ser hóspede com um homem pecador. Pecador. Sabe o que eles estavam dizendo com isso? Eu vou dizer para você o que eles estavam dizendo com isso. Eles estavam dizendo que o Senhor Jesus ia sentar à mesa, ele ia pousar na casa de um homem cheio de problemas e um homem altamente contaminável. E que esse homem ia contaminar Jesus com os seus hábitos, ia contaminar Jesus com o seu caráter. E eles não demonstraram, embora havia nessa massa uma elite religiosa, não havia preocupação desses homens com a alma de Zaqueu, com quem realmente era Zaqueu. O que Zaqueu estava fazendo ou sentindo em relação ao que fazia. Meus amigos, eles tinham um senso de autojustiça muito grande, um orgulho
muito grande, cego, tão grande que eles não podiam ver que Jesus era o Filho de Deus e que o Filho de Deus vinha exatamente fazer isso, buscar e salvar os que se haviam perdido. Tanto que Jesus falou em Lucas 18 em relação àqueles dois homens, o publicano e o fariseu, em que o fariseu orava dizendo: eu não sou como esses homens, roubadores, adúlteros, eu não sou nem como esse publicano, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de todas as coisas. Ou seja, aquele homem dizia: eu sou tão bom que o Senhor já pode me abençoar. Meu amigo, enquanto isso, o outro homem publicano batia no peito e dizia: sê propício a mim, Senhor. Eu sou um homem pecador. Tem misericórdia de mim. E Jesus disse que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que tem um coração voltado para Deus e que reconhece que só em Jesus encontra a vida eterna. Em João 3,16, a palavra de Deus nos diz bem claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crê como Zaqueu acabou crendo. Não é crer como nós achamos: eu acredito em Jesus, mas não defendemos a bandeira de Jesus, não andamos junto com Jesus realmente. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Meus queridos, nós precisamos refletir que Jesus foi condenado por aquelas pessoas que murmuravam por ele ter tomado a atitude de ir para a casa de Zaqueu para estar com Zaqueu. Jesus conversou com Zaqueu e com certeza Jesus o ajudou a ver que sem Jesus não tem vida eterna. É isso mesmo que eu estou te falando. Sem Jesus não há como alcançar a vida eterna. Então, nós começaremos a ver a partir de agora o que acontece quando a pessoa reconhece que ela precisa de Jesus e que sem Jesus não dá para andar. Você sabe o que vem? Vem o fruto da salvação. Porque aí a palavra de Deus diz que Zaqueu imediatamente disse, não é? Se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Nesse momento, quando Zaqueu, né, reconheceu Jesus como Senhor, Zaqueu estava dizendo: eu sei que tu és Deus. Eu percebi enquanto conversávamos a sua voz, o seu jeito de me falar. Não tem como negar que tu és Deus, és Senhor dos céus e da terra. Eu me rendo ao Senhor e eu quero agora, eu resolvo, eu tomo a iniciativa, a decisão de devolver aos pobres metade dos meus bens. Sabe o que Zaqueu estava mostrando? O que acontece quando nós nos encontramos com Jesus? O nosso coração é transformado. Quando nós nos encontramos com Jesus, as nossas atitudes são mudadas. O nosso comportamento se torna outro por causa de Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós, se tomávamos alguma coisa de alguém como Zaqueu, agora passaremos a doar. Deixamos
de sermos extorsionários e nos tornamos aquela pessoa que faz filantropia. Jesus nos modifica de dentro para fora. Nós vamos perceber que Zaqueu pagaria, não é? Aqueles de quem ele tinha roubado, dando 4 vezes mais. Presta atenção, meu amigo. Quando Zaqueu toma a atitude de restituir 4 vezes mais, ele estava simplesmente dizendo que a relação dele agora mudou com Deus. Sabe por quê? Porque a lei dizia, a lei de Moisés deixava claro que se alguém pegasse alguma coisa, era necessário devolver, exigia-se uma multa sobre aquilo, a multa de 1/5 como restituição pelo erro, melhor dizendo. Mas Zaqueu disse: eu restituo 4 vezes mais. Não vai ser só 1/5. Eu vou devolver. Porque a minha atitude até aqui não tem sido uma atitude que engrandece a Deus. O meu comportamento não tem sido de engrandecimento a Deus. Eu não tenho amado o Senhor e o Senhor veio ao meu encontro. Você percebe o que aconteceu com Zaqueu? Você percebe o fruto da salvação? E aí Jesus então diz aqui na palavra, Jesus disse assim: hoje veio a salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus estava dizendo para que todos ouvissem naquela hora? Que a salvação veio para Zaqueu, porque todos aqueles que têm fé são descendentes de Abraão. E Zaqueu estava demonstrando fé, Jesus reconheceu um coração cheio de fé. E Jesus então diz para eles: ele é filho de Abraão. Quem vocês consideram como pai de todos pela fé, ele é filho de Abraão. Todos que pela fé creem em Jesus são descendentes de Abraão. E Zaqueu se torna naquela hora um filho de Abraão, ou seja, filho de Deus através de Jesus. Naquele momento é mostrado para todos nós que o propósito da salvação é transformar totalmente o indivíduo, totalmente. E eu quero dar uma paradinha aqui para perguntar a você. Esse vídeo está concluindo um outro anterior a esse. Mas eu quero perguntar a você, meu amigo, a você que me escuta, que eu não conheço. Olha, eu não sei o seu nome, eu não conheço a sua história, eu não sei onde você está me ouvindo, mas eu sei de uma coisa. Se essa mensagem está chegando até você, é porque Jesus tem algo a te dizer. Será que Jesus não quer fazer de você também uma pessoa arrependida de seus erros até aqui, para que você viva uma nova vida, andando passo a passo com Ele? Você não gostaria de tomar uma atitude como Zaqueu? De vencer todas as dificuldades, olhando para dentro de você, diante de Deus, e reconhecendo que Jesus é o seu amigo e que Jesus veio a esse mundo para se tornar amigo, sim, mas o seu salvador pessoal, aquele que te conduz ao Pai, aquele que te religa ao Pai, aquele que te leva ao Pai. Você não quer parar e dizer como Zaqueu: Senhor, a partir de hoje, Tu és o meu Deus, Senhor Jesus. O meu Deus de quem eu quero me relacionar, de quem eu quero agradar. Porque se você tomar essa atitude, meu amigo, conversando com Jesus, eu quero dizer para você que hoje veio a salvação até você e que você se tornou, através de Jesus, um filho de Deus e que você deve começar
a mudar o comportamento a partir de agora, a mudar nas suas atitudes, nas suas boas obras. Você não vai fazer boas obras, você não vai restituir o outro, você não vai ser bom para o outro para ganhar o céu, porque a Bíblia não te ensina isso. Mas a partir de Jesus, com Jesus no coração, então nós entendemos a importância de fazer o bem para o outro, de amar, de restituir, de querer diante de Deus obedecer a palavra de Deus. Há um versículo, outro na Bíblia, em 2 Coríntios 5,17, que diz que se nós estamos em Cristo, novas criaturas nós somos, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, que você possa refletir na sua vida, pensar que Jesus te busca e que Jesus pode estar entrando, fazendo algum desvio em algum lugar para dizer a você que ele veio te buscar, que ele veio te salvar, que ele veio transformar a sua vida, o seu coração. Não dizer isso, às vezes você vai me dizer assim, olha, mas eu já fiz isso, eu já fui na igreja, eu já confessei que eu ando com o que eu sou de Jesus, eu já fiz isso no meu quarto, ou fiz na minha sala, e inclusive naquele dia que eu fiz isso, eu chorava muito, e eu tremi e tal, mas a minha vida não mudou. Meu amigo, eu quero dizer para você que me escuta, que quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos como Zaqueu, não no encontro superficial ou em emocionalismo, nós nos encontramos com Jesus de verdade, nós passamos a ter uma fé genuína, nós começamos a entender que Jesus veio mandado por Deus com esse propósito de fazer de nós criaturas que agradam a Deus, que amam a Deus de todo o coração. Pensa, se você um dia acha que teve esse encontro, repensa esse encontro. Pensa por que você chorou, o que foi que te emocionou. Foi o mestre que te tocou? Você esqueceu dele? Você o deixou onde? Ele te busca, quer te salvar, quer te abençoar, quer fazer você uma pessoa que tem uma vida abundante em meio às circunstâncias difíceis e no meio dos desertos da vida. Jesus quer andar com você. Pense nisso, meu amigo. Pense nisso. Tome uma decisão hoje. Não deixe para amanhã. Pode ser muito tarde. Vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Realmente o Senhor me busca, me ama e me transforma todos os dias. Perdoa os pecados que tenho cometido. Tem misericórdia de mim. Muitas vezes, Senhor Jesus, a gente, enquanto ser humano, somos orgulhosos como a elite religiosa, nos tornamos cegos, somos pessoas arrogantes, somos pessoas mentirosas. Senhor Jesus, lava a nossa vida, a nossa alma, nos ajuda a vivermos limpos pelo sangue que o Senhor verteu numa cruz, lavando as nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor. Até o próximo vídeo. Eu te aguardo.